29h30, manquitolando, caxingando, todo dia eu ouço isso dentro do consultório. E muitos pacientes chegam no meu consultório e me perguntam: doutor, depois da cirurgia eu vou continuar mancando? E essa é uma das maiores ansiedades. Vamos lá. E essa é uma das maiores ansiedades de quem vai colocar uma prótese de quadril. E a resposta é a seguinte: na maioria dos casos, não. Mas existem fatores que aumentam esse risco de você continuar mancando. E hoje eu vou explicar para você um por um. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. O primeiro fator que vai fazer você mancar é a diferença do tamanho dos membros. E se uma perna fica maior ou menor do que a outra, o corpo ele tende a desenvolver um mancado para compensar isso aí. E como que a gente consegue evitar esse mancado? Primeiro, fazendo uma programação pré-operatória com radiografias e com template digital para a gente saber exatamente o tamanho da prótese que nós vamos utilizar. Segundo, utilizando exames intraoperatórios, ou seja, exames dentro da própria cirurgia, para a gente poder conseguir ver o tamanho que o seu membro está ficando. E o terceiro é utilizando a via anterior minimamente invasiva, porque essa técnica permite que a gente consiga comparar os dois membros em tempo real para não deixar nenhuma diferença entre os dois membros. Na maioria das vezes, discrepâncias, ou seja, diferenças menores do que 1 centímetro, geralmente não alteram a marcha a longo prazo. Mas quando está acima disso, 2, 3 centímetros, começa a gerar muito mancado. Agora, o segundo fator que vai definir se você vai mancar ou não é o tempo de evolução da sua doença. Quanto mais tempo você demora para poder operar, pior fica a articulação do seu quadril e os tecidos que ficam ao redor. O fêmur ele pode começar a subir dentro do acetábulo, o corpo se adapta a mancar e o cérebro memoriza esse padrão. Então, mesmo depois de operar, você pode ter dificuldade para poder caminhar sem mancar. E os pacientes que demoram muito para poder operar, eles têm até 30% mais chances de manter a marcha alterada depois da cirurgia. O terceiro fator seria o encurtamento das partes moles e fraqueza muscular. A artrose, ela não afeta só o osso. Os músculos glúteos, o quadríceps vão enfraquecendo durante a artrose. Os tendões e as cápsulas articulares elas vão encurtando também, dificultando o movimento. E isso vai gerar dificuldade para poder esticar o quadril, marcha com um passo muito curto, uma sobrecarga muito grande na sua lombar. E pacientes que têm que fazer fisioterapia ou que fazem fisioterapia antes da cirurgia, eles recuperam 30% mais rápido também. O quarto fator seria ter o costume de andar mancando e os fatores psicológicos envolvidos na cirurgia. Muitas vezes o corpo já não está mais com dor, ele está reabilitado, mas a mente ainda não. E o paciente que se acostuma a proteger o quadril, ele continua mancando. E o medo de cair também influencia no jeito de andar. Até 15% de todos os pacientes que fazem cirurgia de prótese de quadril e não tem nenhum tipo de complicação física, por exemplo, uma perna mais curta do que a outra, eles continuam mancando no pós-operatório por fatores psicológicos. Qual que é a solução? Treino de marcha, fisioterapia consciente e apoio psicológico quando necessário. O quinto fator que vai influenciar se você vai mancar ou não no pós-operatório é a técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica, eu utilizo a via anterior minimamente invasiva porque ela preserva os músculos estabilizadores do seu quadril, ela permite uma reabilitação mais precoce, reduz o risco de luxação e aumenta muito a precisão do comprimento das pernas. E pacientes que são operados por via anterior minimamente invasiva, eles apresentam marcha melhor nos primeiros 3 meses. Então, só para trazer um exemplo para vocês aqui, pouco tempo atrás nós fizemos uma cirurgia numa paciente de 65 anos que tinha uma artrose avançada e ela estava mancando há 3 anos já. Fez uma fisioterapia prévia, fez uma cirurgia por via anterior, caminhou no primeiro dia com andador no pós-operatório, subiu degraus ainda no segundo dia e a marcha completamente normalizada em 6 semanas. E teve um outro paciente que também tinha 65 anos, mas ele demorou muito tempo, foram quase 12 anos para poder fazer a cirurgia. E ele teve
mancado por meses depois da cirurgia, mesmo com uma prótese bem colocada. Então, o que a gente tem que lembrar disso? Primeiro, você vai ter uma chance maior de mancar se você tiver um dos 5. Primeiro, diferença de tamanho dos membros. Então, para que você evite isso, você pode utilizar técnicas minimamente invasivas, um bom planejamento da sua cirurgia. Segundo, não deixe a artrose evoluir demais, porque uma artrose que tem uma evolução muito demorada normalmente gera uma limitação na hora de reabilitar. Terceiro, fortaleça e alongue seus músculos antes e depois da cirurgia, porque isso vai facilitar a sua reabilitação e diminuir o risco de você mancar. Quarto, reaprenda a andar, quebre o hábito de mancar e o fisioterapeuta vai te ajudar muito nessa hora. E o 5, conte com uma técnica cirúrgica de excelência para que você tenha a melhor reabilitação possível. Se você gostou desse vídeo aqui, curta, comente, se inscreva no canal, preciso da sua inscrição e lembre-se, não aceite viver mancando. A cirurgia é o primeiro passo, mas a sua dedicação completa o caminho. Até semana que vem.